o pós desse paciente? Sequelas existem em que intensidade ou depende da variante? A variante atual menos letal também pode trazer sequelas? Ou você me diria que as variantes iniciais mais letais, naqueles que sobreviveram, traz mais sequelas? Ou seja, o que o Max diria sobre sequelas da Covid? Já vou chegar na sequela, mas eu vou falar uma coisa antes. Claro. Associação temporal. Assim, em medicina, muito das coisas funcionam por associação temporal. Então, você tem uma determinada situação, depois acontece alguma coisa e fala, será que não está relacionado? Né? E todo mundo funciona assim. Paciente, eu sempre lembro, paciente na dermatologia que apareceu com câncer de pele na testa, ele fala assim, sabe o que foi, doutor? Foi uma pedrada que eu levei quando eu trabalhava não sei aonde, foi bem aqui nesse lugar e apareceu câncer por conta disso. As pessoas, é natural das pessoas fazerem associação e essas associações são válidas e muitas vezes elas vão mostrar a realidade. Só que qual que é a nossa capacidade de associação? No mínimo tem que investigar, né? Isso, no mínimo tem que investigar. Agora, quando você tem coisas acontecendo com muita gente ao mesmo tempo, a associação começa a ficar complicada. Entendeu? Assim, a pandemia, só para dar uma noção de número, vamos colocar 2022, esse ano, estamos agora em junho. Mais ou menos nos primeiros 3 meses, em torno de 50% da população brasileira pegou Covid. 50% em 3 meses. Então, tudo que fosse aparecer nesses 3 meses, de algum jeito tem uma associação temporal. Então fica difícil, às vezes, eu falar, olha, é o Covid claro. que causou. Porque as pessoas descobrem diabetes, descobrem pressão alta, quebram o osso, caem da moto. Quer dizer, acontece muitas coisas e vai ser temporalmente próximo ao Covid. E isso eu estou falando do Covid, mas também vai ter a situação da vacina. Você tem muita gente sendo vacinada num intervalo muito curto. Então essa associação temporal, ela fica um pouco prejudicada. Então isso só para falar que tem muita coisa no pós-Covid que você não consegue muito diferenciar o que é realmente relacionado ao Covid e o que não é relacionado. Mas hoje tem um termo que chama Covid longo, que são sintomas que existem num período além de 6 semanas, então 1 mês e meio do Covid, e que persistem a partir daí. E eles se concentram em alguns lugares. É alteração de memória, que é uma coisa muito frequente, a gente vê ser mais frequente no Covid. Uma alteração que hoje a gente vê menos, que é a alteração do olfato, né? As alterações do pulmão, que hoje com a Omicron agora, a gente fala também, tem 2 grupos de pessoas, né? A maior parte não teve problema, mas teve um tanto, e todos esses óbitos são pessoas que tiveram problema no pulmão e eles ainda têm comprometimento pulmonar. Então, as pessoas que têm comprometimento pulmonar são principalmente nesse grupo. Então, comprometimento pulmonar e comprometimento neurológico e as alterações do olfato, que foram mais comuns nas variantes mais antigas e agora a gente não viu tanto. Isso parece que tem relação com Covid. As pessoas sofrem com isso, tem uma limitação, mas não é uma limitação muito grande. E temos um tratamento para isso, fisioterapia de algumas... Tem, melhoras. Melhora, mas assim, o ponto existe. Se eu perguntar tem, não tem, eu vou falar, vai vir uma epidemia de problemas pós-Covid. Mas na prática, são problemas que as pessoas, não é bom, mas elas conseguem passar por cima. Elas seguem, a ponto de elas dizerem que aquilo acontece só se perguntadas especificamente. Você ficou com algum problema? Realmente, eu tenho mais dificuldade de recordar, comecei a ficar mais esquecido, tal, depois do Covid, isso... aí você consegue perceber. Mas teoricamente essa sequela vai ser persistente? Ainda não se sabe. Ninguém sabe. Tá, Ninguém sabe. Mas perfeito. Isso na parte pulmonar e do ponto de vista neurológico, a gente acha que é pela inflamação. E aí entra de novo a história da vacina, entre tudo. Parece que essas sequelas, a gente tem visto agora menos frequentes com os casos mais leves de Covid. Então, quem tem Covid mais intenso tem mais chance de ter sequela de quem tem Covid mais leve. Então, ter Covid mais leve é uma boa. A gente sabe que a vacina faz ter Covid mais leve ou nem ter Covid. Então, essas pessoas, na média, vão ter menos problema também, né? Individual é individual, mas na média, as pessoas que são vacinadas, elas vão ter menos pós-Covid. Perfeito.